Hoje eu vou compartilhar com você uma pergunta que meus alunos frequentemente me fazem nas aulas de música. Normalmente os alunos que estão ali pela casa dos 14, 15, 16 anos, eles já estão tendo ali aquela desenvoltura no instrumento e aí eles começam a deslumbrar uma vida de tocando, ganhando dinheiro com isso. E a pergunta é a seguinte: como é viver de música? Então, se você é iniciante, né, nos estudos da música, ou se você é pai de alguém que está ficando muito entusiasmado com esse mundo, eu acho muito bacana você ficar aí comigo pelos próximos minutos, porque eu vou responder algumas questões, né, vou levantar aqui algumas reflexões sobre essa temática que ela é muito importante. Eu vou abordar aqui, por exemplo, como que é a situação do músico hoje, o que a gente está precisando fazer para se manter no mercado, habilidades que a gente precisa desenvolver para justamente se manter, né, no mercado, cuidados que nós precisamos tomar referente à nossa saúde, para que a gente não fique aí pelo meio do caminho. Vou compartilhar alguns casos reais, casos da minha própria história, histórias de amigos, de conhecidos que vivem de música já há muitos anos, e lá no finalzinho eu vou atacar de profeta e vou tentar fazer aqui uma previsão de como que será o futuro de quem vive de música. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu sou o João, professor de música, sempre fui professor de música, ou seja, eu vivo de música, e aqui no meu canal eu falo justamente de música, falo de guitarra, falo de violão, falo dessa temática que eu gosto tanto e eu sei que você também gosta muito. Então vamos aí, a primeira questão que a gente precisa levantar é que quando as pessoas falam de viver de música, elas têm uma ideia, aquela cena que passa pela cabeça de quando é algo mais glamuroso, é tocando em um grande palco, né? É a fama, a glória, é muito dinheiro, é muito glamour, né? Ou a segunda opção, não tão glamurosa assim, que é a pessoa vivendo, tocando à noite, em lugares menores, seja um barzinho, seja um pub, situações nessa proporção. A verdade é que já há algum tempo viver de música não é possível com apenas uma fonte de renda. A gente não consegue viver apenas tocando. Seria algo fantástico, né? Maravilhoso só tocar o nosso instrumento e a conta bancária engordar. Mas, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham tocando, né? Eu conheço muita gente que trabalha tocando à noite, músico de voz e violão, né? Pessoal que cantor de barzinho, né? O famoso cantor de barzinho. E o que a gente conversa muito é que, por exemplo, o cachê do cantor de barzinho, voz e violão, ele vem se mantendo o mesmo já há anos. Pô, mas o que isso quer dizer? Não está havendo correção nesse cachê. A inflação sobe, o preço de tudo sobe, você compra uma barra de chocolate ali que custava 5, agora ela custa 10, e quando você pega a embalagem, tem menos 2 dedos de barra de chocolate dentro da embalagem, mas o cachê do cara não subiu. E assim, se a pessoa só sabe fazer isso, né, ou ela está numa situação confortável que isso paga os custos de vida dela, tudo bem, entre aspas. Mas a pessoa ela não consegue ir para frente na vida se ela ficar só com isso, né? O ponto é esse. Algo parecido com isso são os streamings, né? A gente tem essas plataformas de Spotify, por exemplo, aonde você, como um músico independente, você pode aí gravar a sua música, produzir no seu quarto, no seu estúdio, né? No seu home studio, e você pode publicar nessas plataformas e ganhar ali um dividendo, né? Eu não sei qual é o nome técnico para isso, mas isso era legal lá no início. Hoje tem muito músico independente e agora entraram os grandes para essas plataformas. Então, aquele rio de dinheiro que tinha no início, né, dos serviços de streaming, de música por streaming,
Isso aí agora está sendo repartido por um monte de gente. É coisa básica, lei básica do mercado, oferta e demanda. A oferta de músicos que tocam, que apresentam, que disponibilizam o seu trabalho, no caso do streaming nas plataformas, aumentou. E a demanda não aumentou tanto assim. E aí o que muitos músicos têm feito de forma muito sábia, por sinal, é buscar uma espécie de sistema híbrido. Então eles vão ali complementando com outras atividades, atividades musicais. Existe casos diferentes, né? Eu vou até relatar isso mais lá para o final do vídeo, mas aonde o cara não vive só de tocar, ele não vive só de dar aula, né? Não vive só de uma atividade dentro da música. Então, além de tocar, ele tem um serviço de streaming. Além do serviço de streaming, ele vai dar aulas, ele vai vender cursos, ele vai trabalhar como músico de estúdio. Tem essa profissão, músico de estúdio. Um exemplo que as pessoas talvez não conheçam, né? O Jimmy Page, que era o guitarrista do Led Zeppelin, ele era um músico de estúdio antes de ser o guitarrista do Led Zeppelin. Vivia só disso. Você pode também licenciar sua música para jogo de videogame, filmes, material publicitário. Então, existem algumas outras formas. Você também pode produzir conteúdo, igual eu estou fazendo aqui. Eu só não estou ganhando nada com isso ainda. São N formas, né? Aqui eu listei algumas, que a gente pode associar nesse sistema híbrido para poder conseguir pagar os boletos, porque no final das contas as coisas terminam se resumindo a isso, né? Por mais que a gente goste da música, e eu entendo que, pelo menos para mim, né, a música é uma profissão fantástica, porque é uma coisa que eu gosto muito, é uma profissão que eu me divirto fazendo música com os meus alunos, tocando sozinho, dando aula, e eu consigo pagar meus boletos, eu consigo sustentar o meu padrão de vida. Mas aí vem uma observação muito importante. Nós não podemos mais contar apenas com nossas habilidades musicais. Eu não posso ser apenas um professor que toca, que licencia música e que grava num estúdio nos finais de semana. A gente está precisando desenvolver habilidades extramusicais. Então hoje, o músico ele tem que pensar em habilidades administrativas, habilidades técnicas, aquela coisa do músico empreendedor. A gente tem que entender de gestão de carreira, porque você vai ser o gestor da sua própria carreira. Você tem que saber ser um bom comunicador, porque você tem que vender o seu serviço de músico. Você precisa ter isso muito bem desenvolvido para apresentar o seu trabalho para as outras pessoas. Você precisa entender de network, você precisa formar network, sua rede de contatos. Isso normalmente músicos já fazem, né? Quem dá emprego para músicos são outros músicos. Poxa, cara, tem um lugar que eu estou tocando, eu estou precisando de um baixista. Em tal lugar que eu estou tocando, estou precisando de um guitarrista, de um baterista. Normalmente funciona assim, né? Um músico vai puxando o outro. Existe gente ruim nesse mercado, mas também existe muita gente boa. E além dessas atividades mais administrativas, existem atividades técnicas, habilidades técnicas que a gente precisa desenvolver também. Então, por exemplo, você tem que entender de gravação hoje em dia. Você tem que entender de elaboração de um projeto musical, seja gravar uma música, um disco, seja o planejamento de uma aula de música, seja hoje, por exemplo, a gente pensando sobre gravação, né? Você gravar num estúdio é muito caro, mas você ter um home studio em casa, hoje é extremamente viável comprar uma interface que você vai conectar no seu computador, onde você vai gravar ali o seu instrumento, a sua voz, né? Além da possibilidade, que é uma possibilidade que eu ainda torço o nariz um pouco para ela, da produção integral por IA, por exemplo, né? Hoje a gente vê aí, você entra nas plataformas de rede social, você vê produções musicais que elas são 100% feitas por IA. É uma coisa que, sei lá, para mim é esquisito.
ainda é esquisito. Não estou dizendo que é ruim, de forma alguma, mas envolve algumas questões mais filosóficas, mais existenciais dos músicos, que a gente precisaria de um outro vídeo para conversar sobre isso. E aí você pode chegar, poxa, João, mas eu queria só viver da minha arte, eu só queria tocar a minha música. Eu sei, mas essas são as regras do jogo. A gente não questiona mais se precisa produzir conteúdo para a rede social. A questão não é mais essa. A questão é qual conteúdo eu consigo produzir, né? Qual é o formato de conteúdo que eu consigo produzir a médio, longo prazo, de forma consistente. Então, seja alguma coisa no Instagram, seja alguma coisa no TikTok, seja alguma coisa aqui no próprio YouTube, igual eu estou fazendo aqui, né? Esse modelo de vídeos onde a gente tem mais uma conversa do que uma aula de música. Não que eu não tenha a ideia de aulas de música, mas uma coisa que eu percebi na época que eu dava aulas particular, também aula em sala de aula, mas a aula particular é interessante porque a gente tem um contato mais próximo com a pessoa, termina virando amigo da pessoa, do aluno, da família. E a gente termina fazendo um trabalho de quase que de terapeuta, né? As pessoas, elas trazem ali o seu dia a dia, as suas demandas, as suas angústias, e a aula de música termina virando um bate-papo, diga-se de passagem, muito prazeroso. Eu até penso em voltar a dar aulas particulares, mas por essa situação, né? Essa condição de ter essa conversa, de se aproximar das pessoas. De qualquer forma, com tudo isso, a gente tem coisas que vêm facilitando, né? Até a própria IA que eu mencionei, que é uma coisa estranha, a IA produzindo música, mas a inteligência artificial ela serve como uma ótima ferramenta para outras coisas. Ela ajuda muito, por exemplo, para a gente organizar um projeto, ela ajuda muito para a gente fazer um estudo, vou pegar uma música, eu vou estudar. Esses dias mesmo eu peguei uma música e é aquela Mirzi Low, do Surf Music. Qual é o nome da banda, cara? Eu não lembro. Mas eu fui olhar a escala que aquela música é feita e fiquei, cara, que escala é essa? Né? Tive que dar o braço a torcer, porque faz muito tempo que eu não pego assim teoria para estudar, para valer. E aí eu tive que pegar a escala e jogar lá no chat GPT e perguntar que escala é essa. Então a inteligência artificial ela funciona muito bem como uma ferramenta para isso também, né? Para o estudo, para a organização de um projeto, para te ajudar a preparar um roteiro de vídeo do YouTube, eu também utilizo. Né? Apesar de eu falar aqui meio de cor, meio espontâneo, né? Mas as linhas principais eu pego, escrevo ali e aí junto com uma IA, um chat GPT, um Gemini, né, eu vou organizando, poxa, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Não é nem que a inteligência artificial faz o serviço pela gente, mas ela consegue elaborar coisas repetitivas muito mais rápido do que a gente. Isso daí a gente ganha muito tempo. A gente está num mundo onde tudo é muito corrido, o tempo é uma coisa muito valiosa. Então, depois de falar sobre como que está a situação dos músicos hoje e as habilidades que a gente está precisando desenvolver para se manter no mercado, vem uma questão muito importante, que é a questão da saúde do músico. Como que a gente tem que fazer, cuidados que a gente tem que tomar para não ficar pelo caminho. Porque muita gente fica pelo caminho por alguns motivos. Não consegue pagar os boletos. Né? O cara não consegue se inserir no mercado e pagar os boletos dele. E aí ele termina migrando para outra atividade profissional. Uma outra que é uma questão até mais delicada, o músico, principalmente o músico que toca, ele não é uma vida fácil. A gente vê ali o cara no palco, o cara no barzinho, a iluminação, tudo bonito, tudo arrumado, tudo bacana, mas por detrás daquilo ali, nos bastidores, a gente tem noites mal dormidas, alimentação ruim, o cara não consegue descansar.
se você não trabalha tocando, mas você trabalha dando aulas, por exemplo, aulas têm uma sazonalidade danada, né? O músico que dá aula, que vive de aulas de música, quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, a renda do cara praticamente cai a zero, a não ser que ele tenha um esquema muito bem estruturado com os alunos dele, onde, sei lá, o cara paga ali uma porcentagem menor da aula, né, para poder garantir a vaga para o ano que vem. Por quê? Porque quando chega dezembro, janeiro e fevereiro, são férias escolares. A maioria dos nossos alunos são alunos mais jovens, né? Eles ainda estão em idade escolar. Ou quando o cara é mais velho, ele tem filhos que nessa época eles estão de férias e aí os pais querem curtir os filhos nas férias, terminam passeando e quem leva o raio é o professor de música. Então isso gera ansiedade, poxa, o cara vai e coloca a cabeça no travesseiro sabendo que as contas vão chegar ali no final do mês, mas a mensalidade da aula não está lá, né? E aí a gente tem que desenvolver uma outra habilidade que eu não mencionei, deixei ela para esse momento, e você termina tendo que virar uma espécie de administrador financeiro. Bom, isso aí todo mundo tem que ser, né? Então tem que pensar em controle dos gastos, tem que formar uma reserva financeira ali justamente para essa época, né? Uma gordura de dinheiro para você passar por esses 3 meses. Tem que saber como que isso funciona para justamente não passar esse aperto. Eu já estava esquecendo, né? Tem duas coisas aqui muito interessantes, são dois problemas que os músicos sofrem muito. Uma é a cobrança. O músico, quando ele quer ser bom, ele se cobra muito, porque a música ao vivo, né, ela não perdoa. Você errou uma nota, você errou uma nota. E isso, na produção ao vivo, ela é uma coisa muito delicada. Quando é no estúdio, tudo bem, você está comendo horas de estúdio, ficar tocando mal lá dentro. Mas o ao vivo, realmente, você só tem uma chance. E aí o músico ele se cobra muito, isso coloca ele num estado de cobrança que pode colocar ele aí num parafuso, né, descendente, e essa pressão autoimposta, ou às vezes ela vem de fora também, ela é muito prejudicial. E aí tem um outro ponto que é o ego do músico. O músico ele adora se comparar, tem muita gente que se compara. E, cara, eu já vi muita situação do cara jogar a carreira dele na lata do lixo, porque ele vai se comparando, ele vai entrando naquela coisa de que o outro é melhor do que ele e ele não consegue superar o outro, né? Isso é uma maluquice, tem lugar para todo mundo. E isso chega ao ponto de que a própria carreira que o cara tinha, ele tocava bem, ele tinha ali seus alunos, ele tinha seus lugares para tocar, mas por causa dessa cobrança, dessa comparação com o outro, ele vai se autodestruindo. É uma situação muito triste até. Eu conheço alguns casos assim. Mas muito bem, eu falei aqui da teoria da coisa, né? Então eu vou trazer agora alguns casos reais, né? Um pouco da minha história, de histórias de alguns amigos, de alguns arranjos que a gente faz para poder conseguir viver de música. Vai que você está com essa vontade, eu quero viver de música, por onde que eu começo, o que que eu faço? E aí eu vou começar pela minha história. Eu sempre trabalhei com aulas de música, sempre trabalhei com aulas de música. Lá no início, eu trabalhei dando aula, muita aula particular, né? Só que com o passar do tempo, eu consegui fazer concurso para a rede municipal da minha cidade, a rede de ensino, e já tem aí uns 16 anos que eu trabalho, né? E é o dia inteiro, então fica até difícil pegar aluno particular. E também sempre trabalhei com projetos sociais, né? Eu já trabalhei, por exemplo, para a Igreja Católica, já trabalhei, era um projeto antigo lá em 2005, que era o Escola Aberta. Trabalhei 1 ano e meio na Escola Aberta. A escola ficava aberta, claro, com esse nome, nos finais de semana, e lá eu dava aulas de violão. Então sempre trabalhei dando aula, seja em escola, seja em projeto social. Atualmente, então, eu estou em escola, claro, e eu estava num projeto social que agora ele está suspenso por enquanto,
Diga-se de passagem, um projeto muito bacana de aula de violão nas escolas do ensino médio, aqui no estado do Espírito Santo, né? Coisa que quando o pessoal chega aqui fica maravilhado. E aí nesse projeto eu dou aula de violão. Então eu sempre vivi de música, dando aulas. Eu cheguei a tocar lá na época da faculdade, em um restaurante, mas não era remunerado com dinheiro. Eu ganhava ali um prato de comida, a coisa tinha mais um tom de estágio do que realmente de trabalhar ali tocando. Eu já tenho amigos que eles possuem, né, fizeram ali, resolveram um arranjo diferenciado para eles. Então eu tenho amigo que, além de dar aulas em projeto, em escolas, ele também trabalha como músico de estúdio. Como que funciona isso? Você tem um cara que escreve uma letra, um compositor, e ele canta, e aí ele quer lançar o disco dele, o trabalho dele, e aí ele termina pagando músicos para irem lá no estúdio gravar a faixa da guitarra, a faixa do baixo, da bateria. Então eu tenho esse amigo que trabalha assim. Eu já tenho um outro conhecido que é muito interessante, ele é um saxofonista, só que hoje ele trabalha em escola, dando aula, e ele trabalha como cantor de bar. Então ele faz voz e violão no bar, ele nem toca o saxofone dele no bar. Esses dias eu estava até ali andando na rua, num bairro vizinho, ele estava ali tocando, e quando passei por ele, né, nem sabia que era ele, reconheci pela voz, ele ali no meio da música cantando, era uma MPB dessa aí qualquer da vida, ele foi e me chamou ali no meio, ficou um negócio até engraçado, né? Então ele trabalha com esse arranjo. Eu já conheço história, por exemplo, eu tenho um outro amigo que ele trabalha dando aula. Olha, a gente está vendo que dar aula é o que está ali no núcleo, né, de toda a atividade de um músico. E ele é um luthier, né? Ele trabalha com manutenção e fabrica, né? Ele constrói instrumentos manualmente. Esse aí é um negócio muito legal, é uma coisa que eu, se eu pudesse, eu gostaria muito de trabalhar com manutenção, construção de instrumentos. E aí tem mais dois casos. Um é de um conhecido, o cara vive já há muitos anos de música, sempre viveu de música. Ele tinha vamos dizer, uma carteira de alunos muito boa, muito estável, né? Tanto que ele nem passava por esses perrengues assim de dezembro, janeiro, fevereiro. E ele também tocava à noite. E aí ele passou por um concurso para dar aula de música nas escolas da prefeitura, e aí ele decidiu abrir mão desses alunos, ele foi passando para alguns amigos, e também ele diminuiu muito essa rotina de tocar nos finais de semana à noite. Isso aqui é um negócio interessante porque o cara chega numa determinada idade, a coisa fica puxada, né? Você que vive de aula particular, você tem que ficar rodando a cidade inteira, né? Seja de carro, seja de moto, seja de ônibus, e também tocar à noite é algo bem puxado, então chegou um momento que ele decidiu ficar ali com as aulas só nas escolas da prefeitura. E por último, tem um outro caso que é interessante, eu acho que isso aqui vai ser tendência daqui para frente. Esse cara era um ex-aluno meu de faculdade, eu cheguei a dar aula em faculdade de música, aonde ele tem uma atividade não musical durante o dia, ele trabalha com entrega. Eu só não sei se ele trabalha com Uber, como que é isso, de moto. E à noite ele toca num pub, de segunda a sexta. Então são duas atividades bem diferentes, né? Uma musical e a outra não musical. Eu contei isso tudo porque justamente a gente consegue ver aí os exemplos, né? Pelos exemplos a gente consegue ter uma ideia de como a gente pode estruturar a nossa vida com a música, como que eu posso viver de música. Além dessas histórias, existem outras N histórias onde a gente tem uma diversidade de arranjos. Eu acho que a música ela tem essa coisa de viver de música, a gente consegue adequar a nossa condição de vida. Então, são exemplos que eu trouxe aqui, mas se você tem essa ideia, se você tem esse objetivo, você precisa ver o que se encaixa melhor para a sua realidade. E aí, para fechar, eu vou atacar aqui de profeta, né? Poxa, João,
como que será daqui para frente? Eu acredito que a gente vai viver uma espécie de dualidade, IA e ser humano. Não é a guerra contra as máquinas, mas essa coisa de música produzida por IA, tudo produzido por IA, eu acho que isso vai ganhar muita força. Pensa o seguinte, você pode pedir para uma IA produzir uma música só para você. Você pede a letra, o que você gostaria, né, para você ouvir à noite, por exemplo, uma música feita só para você. Isso já é possível, né? Então, essa coisa da IA, ela vai ganhar cada vez mais força, tanto produzindo, né, música, tudo ali, a produção musical completa, da letra à composição, como também a gente utilizar como uma ferramenta para agilizar o nosso trabalho. Esse é um lado. O outro lado é o humano. Eu acredito que trabalhos que serão apresentados por seres humanos, e aí, a exemplo, tocar ao vivo, a aula presencial, essas coisas é capaz delas ganharem uma importância, voltarem a ter uma importância, porque tem gente que vai preferir isso. Ainda até hoje tem isso, né? Hoje já temos isso. Então, eu quero ouvir um músico ser humano, tocando ao vivo, seja num pub, seja num barzinho. Eu quero ter aulas de música com uma pessoa de carne e osso, para poder justamente tomar um café junto com a pessoa, abrir um pacote de biscoito. E isso acontece sempre, já aconteceu comigo muitas vezes, né? As pessoas elas querem ter um contato com outra pessoa e não com uma inteligência artificial. Eu acredito que o que vem por aí vai rodar em torno dessa dualidade, IA ser humano, né? Se tiver outra coisa, claro, estou atacando aqui de profeta, né? Se você tiver alguma ideia, você pode colocar aí nos comentários. E eu acho que eu consegui falar bem aqui como que a gente consegue viver de música. A gente tem que se atentar que não dá para desenvolver só uma atividade dentro da música. Você vai tocar, ou você vai tocar e dar aula, você vai tocar, dar aula, ser músico de estúdio, você vai tocar, dar aula, tem que produzir conteúdo para as redes sociais, tem que apresentar seu trabalho. Então não dá para ficar numa coisa só. Eu acredito que a IA ela entra como uma ferramenta para ajudar a nossa produção musical, os nossos estudos, a nossa organização de carreira, não só para criar, compor, né, e apresentar uma composição pronta. Eu acredito que a gente tem que tomar cuidado com a nossa saúde, tem que buscar esse equilíbrio de profissão e família e vida pessoal, porque é muito fácil você passar 24 horas por dia vivendo dentro da música, não que isso seja um problema, mas quando isso está a nível profissional, existem todas as cobranças de trabalhar, né, com música, como existem cobranças de trabalhar com qualquer outra coisa. Eu apresentei uns exemplos aqui de histórias reais de pessoas que eu conheço e, por último, eu disse que eu acredito que IA e seres humanos vão ter que aprender a conviver, né, cada um apresentando o que ele tem de melhor, né? A IA agilizando, a IA barateando muitos processos e o ser humano oferecendo o velho e bom calor humano para as pessoas do outro lado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, seja você o aluno iniciante, seja você o pai preocupado com o filho que diz em casa que quer viver de música. Se tiver qualquer coisa para comentar, deixa aí nos comentários. Se você quiser, pode entrar lá no meu Instagram, do mesmo nome, João Machado Música. Lá a gente pode conversar pelo direct, lá eu apresento também, compartilho, né, o meu trabalho com os meus alunos, que eu gosto bastante, e a gente se vê no próximo vídeo.